colocou no meu coração nesse dia. Eu espero que tudo aquilo que está aqui eu possa derramar sobre vocês, e que o Espírito Santo possa fazer aquilo que eu não consigo fazer, que é traduzir as palavras, testificar a verdade, enfim, ir ao encontro de cada coração, das necessidades, né, que nós temos de ouvir a voz do bom pastor. Amém? Nós vamos começar a transmitir a live a partir de agora. Vocês que entraram, tá ligado, né? Vocês que estão entrando agora na página do Facebook da igreja, porque voltou, graças a Deus, os cultos presenciais. Simbora, que eu fico com medo de pessoas trocarem o culto, a casa de oração, por manterem em casa. Essa é a minha preocupação. Esse é o nosso trabalho. Vamos ter como liderança, né? Todos nós. Então, nós estamos no culto presencial, porém é o último culto que nós vamos transmitir. Por que nós não ligamos antes, né? Quem não está entendendo nada. Porque para não ficar uma hora de live, 1h30 de live, abertura, o louvor e o ofertório, aí vai ser só a palavra. E se Deus quiser, domingo estaremos aqui sem live. Aleluia! É muito ruim, né, Diego? É muito ruim. Vamos lá, então, abra as vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 21, verso 1. Se ficar ruim a minha voz para vocês que estão aqui, vocês me falam, tá? Que aí eu pego o microfone. Vamos ler a partir do verso 1. Diz o seguinte: estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá com a sua mulher com ele. Sairá sua mulher com ele. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo meu senhor, e a minha mulher, e os meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta, ou ao batente da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma chovela, e o servirá para sempre. Comigo mais uma vez: e o servirá para sempre. Agora vocês, repete esse finalzinho deste verso: e servirá para sempre. Aleluia. Gente, vocês que me conhecem sabem que eu gosto muito de filme. Não é segredo para ninguém. É claro que, como um cristão, nós filtramos os filmes que vamos assistir, vamos ver ali qual é a sinopse, o que os críticos estão falando, enfim. Claro, nós gostamos de filme, mas não são todos os filmes que nós assistimos, nós temos prudência. E eu me lembro de receber uma indicação de uma amiga, até mesmo da faculdade. Ela falou: Cris, assista um filme, 12 anos de escravidão. Ô, gente, eu assisti esse filme, fiquei quase uma semana literalmente sem dormir. Porque o sofrimento... Quem assistiu os 12 anos de escravidão? Assistiram? Assistiu, pastor? Assistiu? Assistiu, Val? Não assistiu? Ah, não assista. Porque é muito sofrimento. Conta a história da escravidão negra. Mas, gente, é um sofrimento absurdo, que quando eu parei para assistir, eu quis ver até o final, porque eu fiquei estimulada. Não, eu preciso ver o que vai acontecer, né, com esse final possível. Gente, imagina a dor no estômago de chorar no filme. E aí dá trabalho pro Luciano quase uma semana. Luciano, eu tô pensando no filme. Luciano, eu tô pensando nesse tempo. Eu tô pensando, glória a Deus, que eu não nasci nessa época. Aleluia. Enfim, e fiquei literalmente angustiada. E o filme não é ruim. É a história da escravatura negra, que foi muito intensa. Foi marcada por uma violência muito grande. Quando pensamos em escravidão, logo associamos a escravatura negra, ou a escravidão, melhor dizendo, negra, que foi um sofrimento. Porém, no Oriente Médio, eles não tratavam os escravos como nós temos a ideia da escravidão negra, do sofrimento, de coisas cruéis, enfim, tudo que vocês sabem e muito mais.
Entende? Então não era comum esse tipo de tratamento aos escravos. Então no Oriente Médio era normal essa prática de ter o quê? Um empregado, alguém que ia servir lá a família, enfim. E quando nós deparamos com esse texto, a primeira pergunta que eu fiz, eu não sei se vocês já fizeram durante a leitura, o Senhor tirou o povo do Egito, que eram escravos, traz o povo para o deserto, para o tratamento que vocês sabem, tudo aquela história, ok? E parece que o Senhor está aprovando um outro tipo de escravidão, porque o que nós acabamos de ler é uma lei do próprio Deus, falando de como conduzir ou como tratar os escravos, ou seja, os servos. E aí parece que é uma coisa de perguntar, peraí, o Senhor tira então o povo do jugo de Faraó, que eram escravos, leva para o deserto, e aí o Senhor está aprovando um tipo de escravidão? Não, o Senhor não está criando a escravidão, é pelo contrário. Quando nós vamos ver essa narrativa escrita por Moisés, na direção de Deus, nós vamos ver o Senhor regularizando, dando ordem, colocando leis trabalhistas, talvez, vamos falar assim, talvez para o nosso entendimento atual. O Senhor está dando cuidado, dizendo, olha, se vocês comprarem um servo hebreu, ele vai ficar trabalhando 6 anos. Olha como Deus é lindo. Sabe o que é isso, gente? Cuidado de Deus. É o Senhor falando, olha, existe uma maneira de lidar com o teu servo, e essa maneira agora vai ter regulamento, vai ter ordem, não vai ser de qualquer maneira, vai ter leis trabalhistas. Esse servo, esse empregado, esse seu funcionário vai estar agora dentro desta lei. Se for hebreu, 6 anos, ok? No 7º ano ele está liberado. Aí, gente, é muito interessante, que tem a ver com o ano sabático, enfim, né? Enfim, mas nós não vamos entrar por esse caminho, não. Enfim, no 7º ele é liberado. Liberado como? Se ele entrou sozinho, comprou sozinho, ele vai sair sozinho, ele vai ter esse direito de ser livre. Agora, se ele entrou e casado, vai sair ele e a família dele. Vocês viram comigo? Vocês conseguiram perceber isso no texto? Agora, porém, se está trabalhando para você e de repente casa com alguém, não, então não vai ser toda a família. Então o Senhor estava tendo cuidado, trato. E é muito interessante que o apóstolo Paulo, para vocês perceberem que era muito comum essa coisa de ter um senhor, aliás, o Senhor ter um servo. É muito comum. Por que eu digo isso? Porque no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai falar em Gálatas, que sejamos livres, se não me falha a memória, é Gálatas, que sejamos livres, escravos, senhores, gregos, judeus, ele vai colocar no pacote, porque é muito comum. E não só isso, eu acho que o que me chamou a atenção, quando eu estava falando, o que me trouxe à memória, é como o apóstolo Paulo tratou na carta a Filemon. Lembra que Onésimo era escravo? Ali também ele está dando o diretriz de como se comportar com o escravo, sendo o Senhor cristão. Então não é uma coisa só de Deus no Êxodo e que trouxe esse povo e que Deus criou a escravidão. Não. Deus estava falando, existe esse tipo de serviço. Gente, vem comigo. Nós estamos falando de um povo que saiu do Egito, mais ou menos, eu acho que é Êxodo 2, 600 mil homens. Nós estamos falando de um povo que foi para o deserto, mas foi com uma multidão. É óbvio que no decorrer do crescimento, alguns iriam trabalhar um para o outro. Não teria como todos serem patrões. Acho que é em Números que Moisés vai pedir para fazer. Não, Moisés não, perdão, acho que é Josué ou Moisés, não me falha a memória. Vai pedir para fazer um levantamento de homens que iriam para a guerra. E vai falar, nossa, é muitos. Parece que os nascidos acima de 20 anos, se não me falha a memória, é mais de 300 mil homens. Enfim, mas vamos pegar essa informação que ia estudar. Só contaram homens, varões, 600 mil homens que saíram do Egito. Então essa população, essa grande população,
Uns iam crescendo, desenvolvendo, ganhando mais dinheiro, aí outro ia pedir serviço, tal. E o Senhor estava tendo o cuidado. Gente, Deus é lindo, a manifestação do cuidado de Deus. Só que este livro também, aliás, o Antigo Testamento, ele assombra. Quem vai falar muito bem isso é o autor aos Hebreus, e eu acho que o capítulo 9, fica de lição de casa, 9 e 10, explica aquilo que eu estou falando para vocês, e eu acho que é um dos textos que explica de uma maneira maravilhosa essa sombra do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Essa coisa que cruza, que casa, que complementa, que é a coisa maravilhosa que também nós sabemos, quando falamos de holocausto, quando pensamos no cordeiro que era entregue, tudo isso já era sinais daquilo, né, do Filho de Deus. É muito interessante que um dia uma pessoa me indagou e falou assim: ô Cris, coitado dos primogênitos dos egípcios, que morreram, que é a festa lá da Páscoa, enfim, que vocês sabem, que morreram, ai que dó, por que Deus matou os primogênitos? Eu disse, Deus matou o primogênito, nós sabemos a história, o texto, enfim, mas ele também teve que entregar o primogênito dele. Então, morreu os primogênitos dos egípcios, mas também morreu o primogênito dos hebreus. Gente, é uma coisa mais linda, ou seja, casa tudo. E é dessa maneira, com uma ótica espiritual. Mais uma vez, como o autor aos Hebreus explica, que eu quero te convidar a mergulhar nesse texto. Um texto que nós vamos ver que dentro de uma lei trabalhista, o escravo, ele tinha a opção de ficar com o seu senhor. E o que queimou meu coração hoje quando eu li esse texto, que tive que me ajeitar na cadeira, foi o verso 6 e o verso 5, que diz o seguinte: mas aquele servo expressamente dizer: eu amo meu senhor e a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair, não quero ser liberado, não quero ser livre. Isso chamou muito a atenção. E aí qual era a conduta desse senhor? Então levar ao juiz e falar assim: olha, realmente você quer então ser escravo, continuar sendo escravo? Ele: não, eu quero. Então vamos lá, qual que vai ser então o motivo? Vamos colocar um brinco. Não é igual esse que eu estou usando, era uma coisa bem mais tribal. Ele vai ver aqui, vai falar que vai pegar uma sovela. Acho que usa para furar couro, sapato. Se não me falha a memória, é um instrumento que usa. Então, pegava a orelha do camarada, furava e colocava lá uma coisa meio tribal, meio índio. Eu fico imaginando, viu, gente? Que aquele, sei lá, né? Buraco não era, acho que um buraquinho pequenininho, não. Era um buracão. Sabe o que é mais lindo? Que quando as pessoas olhavam para esse escravo e via essa orelha furada, dizia: uau, esse servo é fiel. Uau, esse servo decidiu ficar com o seu senhor. E quando olhava o senhor com o escravo, com a orelha furada, eu fico imaginando que as pessoas falavam assim: uau, esse senhor é o cara. Porque você tem a opção de ser livre. E ele diz: não quero. Ele vai para onde? Para o juiz. O juiz vai falar: olha, não quer. Você tem a liberdade para fazer o que você quiser agora. E essa pessoa fala assim: não, porque eu amo meu senhor. É uma opção, eu escolhi. E olhando para essa ótica espiritual que eu quero convidar a vocês a enxergar esse texto, é que nós somos esses escravos das orelhas furadas. Hoje não é um senhor, o dono de algo, não é Abraão que tinha, por exemplo, Agar, que era serva, que teve que obedecer, e Sara, e teve, enfim, ou outros relatos dos homens, os patriarcas, que foram crescendo, tanto financeiramente, prosperando, e a gente vai ver que tiveram servos, tiveram servas, enfim, e tinham que se sujeitar. Quando a gente vai ouvir a história de Agar, ela teve que se sujeitar a dormir com o patrão, porque ela não tinha opção. Só que nós estamos diante de um texto onde o escravo diz: não, eu quero ficar. Oh, gente, é muito nós. E por que nós somos
esses escravos com as orelhas furadas. Porque, igreja, nós entendemos que nós temos um Senhor, e é esse Senhor que nós, perdão pela redundância, servimos. Existe uma regra, uma voz de comando. Nós somos regidos pelo único Senhor, que é o Senhor das nossas vidas. Por que somos esses escravos com as orelhas furadas? Porque temos um Senhor, obedecemos a Ele. É aquilo que Salomão vai escrever em Cantares capítulo 4, que eu gosto demais, dizendo que nós somos um jardim fechado. Gente, usando de uma ótica tipológica, o jardim fechado é porque não está aberto para nada entrar, a não ser o dono desse jardim, que é um noivo. O jardim está fechado, e nós somos esse jardim porque ele não está aberto para ninguém ter acesso, para não entrar nada que venha contaminar ou prejudicar aquilo que o jardineiro fez no jardim. Nós temos um único Senhor. Nós somos esse jardim fechado para o mundo. É por isso que nós não falamos como o mundo fala. É por isso que nós não seguimos algumas regras. E é que eu não estou sugerindo uma certa desobediência e violência contra a sociedade, mas nós não seguimos algumas regras que são ditas, que vêm na contramão daquilo que nós confiamos, porque nós cremos na Bíblia. É por isso que os cristãos passam por perseguições, porque a nossa regra, o nosso manual é a palavra de Deus. É por isso que hoje nós não ficamos fazendo malabares para atrair o mundo para a igreja. Quantas vezes nós vamos ver igrejas que até tem muitos membros, enfim, mas aí é a balada gospel, enfim. Aí fala, por que de tudo isso? Ação estratégica para atrair o mundo. A palavra do Senhor, ela é suficiente. Ela é suficiente para quem decidiu ser um escravo com as orelhas furadas. Então, quando nós entendemos isso, entendemos, uau, eu tenho um Senhor, Ele que rege a minha vida. Não é a moda, não são as minhas paixões, porque eu já fui crucificado. Eu decidi entregar-me a Ele. O que rege agora não é mais os meus prazeres, os meus pensamentos, o meu coração, porque eu entendo que meu coração é enganoso. Agora o que rege é a voz do meu Senhor, e eu faço aquilo que Ele quer que eu faça. Obediência ao Senhor, porque somos os escravos com as orelhas furadas, ou com a orelha furada, como diz o texto. Porque mesmo com a possibilidade da liberdade, nós escolhemos ficar na casa do nosso Senhor. Mesmo tendo essa possibilidade. O salmista Davi vai falar isso, Salmos 40. Senhor, porque a minha orelha ela foi furada. Sabe o que ele está falando? Eu decidi me entregar. Mas me entregar por inteiro. Me submeter à sua vontade, ao teu governo, à sua lei, à sua obra, ao trabalho, porque agora eu sou do Senhor. E somos nós somos um povo que nós falamos, nós trocamos o eu não posso, porque eu não posso é coisa de escravo, né? Não posso fazer isso porque o patrão, porque o Senhor. Mas nós somos um povo que nós trocamos o eu não posso pelo que eu não quero. E o que eu não quero? Me submeter a outro tipo de governo, a outro tipo de regra, a outro tipo de mandamento, a outro tipo de vida. Mas escuta, você pode ser livre, você pode fazer o que você quiser, você pode sair da casa do Senhor, mas nós não, nós falamos não, porque nós amamos a casa do Senhor, e dissemos não, eu quero ficar espontâneo, não é sob pressão, e simplesmente a resposta, por amor,
eu me entrego. E é muito interessante que eu pedi para vocês repetirem o finalzinho do verso 6, que diz: e servirá para sempre. Sabe o que isso está querendo dizer, meus irmãos? Eu decido servir para sempre. O que é esse para sempre? É entregar todos os dias da minha vida a Ti, Senhor. A Ti, Senhor. Eu entrego tudo. É sonhos, são os projetos, é a minha vontade, é tudo, é a minha família, é a minha casa. Eu entrego tudo. Por quanto tempo? Para sempre. A minha oração tem sido, igreja, enquanto tiver fôlego de vida, Senhor, que eu possa estar no centro da Sua vontade, mesmo que estar no centro da Sua vontade frustre os meus sonhos, e que o Espírito Santo nos dê condição para isso, porque não é fácil, porque a porta da liberdade, ela grita, através da mídia, das redes sociais, do grupo da escola, dos amigos, das festas, do churrasco, dos familiares. Grita. Grita. O porquê que tem que ficar esperando casar para ter a lua de mel? O porquê que precisa pensar em santidade, precisa renunciar a algumas coisas. Ô, gente, e a porta da liberdade, ela grita. Ela está constantemente batendo na porta dos nossos corações e apresentando propostas. Só quem se decidiu ser escravo, que tem a maturidade de dizer não. Porque eu não posso? Não, porque eu não quero. É escolha. Vai vir a proposta, a sedução, os juízes colocando alguns pontos bons da liberdade, indagando, levando ao questionamento, falando assim: vai, é bom, aliás, você é tão jovem, deixa quando você tiver com mais idade, é mais velhinho, aí você serve a Deus, porque agora você está jovem. Não. Nós decidimos ser esses escravos, porque esse Senhor é perfeito demais, porque somos esses escravos com as orelhas furadas, porque nós não temos mais sentido de vida, a não ser na casa do Senhor. Não tem mais motivo, não tem mais lugares. Uma vez que experimentamos estar debaixo do governo desse Senhor, quem vai poder reger as nossas vidas? Nós? Não. Nós já percebemos que nós não temos condição nenhuma de reger as nossas vidas, né, gente? Eu particularmente tenho nenhuma condição. Porque esse Senhor, Ele também escolheu um dia olhar para mim e para você, que éramos escravos, e falar: agora vós sois os meus amigos. Sabe o que é isso? Um relacionamento pessoal e de intimidade. Porque agora o amigo conhece o que o Senhor quer, porque o amigo escuta os segredos do Senhor, porque agora não tem mais a barreira que impede do escravo chegar até o seu Senhor. Agora o nosso relacionamento passou de servo para amigo, e quando nós temos essa compreensão, fica muito mais saboroso obedecer, estar, ficar. Gente, isso tudo é o amor. É o amor que nós temos pelo nosso Senhor, é a resposta que nós devolvemos diante de tudo que Ele fez para nós. O caminho da liberdade
e o caminho de ser servo. E nós falamos: não, meu Senhor, eu amo demais o meu Senhor, não tem como voltar para trás, não tem como barganhar a minha saída. Aliás, nós nem sabemos mais caminhar sem o nosso Senhor. Que esta palavra ecoe nos vossos corações, como falou poderosamente comigo. A minha alma se alegrou quando eu entendi. Meu Deus, que coisa mais linda! Eu tenho hoje as orelhas furadas, porque eu escolhi ficar com o Senhor. Se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Oh, aleluia. Feche os seus olhos. Eu não sei qual é a sua dificuldade nessa caminhada em servir ao Senhor. Eu não sei quais são as vozes que têm gerado uma certa confusão dentro de você. Talvez você esteja até com dúvida se entrega por inteiro ou não. Mas que hoje o Espírito Santo venha nos fortalecer, para que possamos ficar debaixo dessa graça, deste amor, para que possamos permanecer na casa do nosso Senhor, obedecendo ao nosso Senhor em tudo, e com alegria, com regozijo, com satisfação, com plenitude. Espírito Santo, só o Senhor pode fazer isso. E nós pedimos nesta noite como igreja, venha nos fortalecer, venha nos dar alegria, o gozo de estar servindo ao Senhor que é perfeito, que é maravilhoso. Nós te amamos, é por isso que nós falamos o sim e o amém para a sua vontade. Se porventura tem alguém ainda, Senhor, que não entendeu essa profundidade, Espírito Santo, traduz essas palavras, que possamos hoje por amor, nos entregarmos por inteiro, Senhor, ficarmos debaixo da tua lei, da sua ordem, dos seus mandamentos. Senhor, nos sustenta, renova as nossas forças, continua dando a direção, continua ministrando as nossas almas, continua no controle do nosso coração. Queremos ser esse jardim fechado, regado somente pelo Senhor. Nós fechamos para o mundo, fechamos para o pecado, e nós pedimos: Senhor, nos ajuda, porque somos fracos, nós somos falhos, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Não nos deixa, Senhor, porque nós não saberemos andar com as nossas próprias pernas. Nós precisamos da tua voz, nós precisamos do teu cajado, nós precisamos do teu amor, nós precisamos deste relacionamento, nós precisamos, Senhor, estar na tua casa. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda blindando a nossa mente, guarda os nossos corações, e que hoje, uma forma voluntária, que hoje, através de uma decisão consciente, possamos declarar que o Senhor, nós te amamos, que o Senhor é perfeito, e que nós queremos ficar por todos os dias, para sempre, servindo a Ti. Nos conduz, Senhor, para o centro da Sua vontade. E se não estamos, Espírito Santo, nos ajuda, nos direciona, nos traz discernimento, para que possamos viver segundo a vontade do nosso Senhor. A Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti todo louvor. Nós oramos em comunhão, no mesmo Espírito, para o nosso Senhor, em nome de Jesus. E as palmas glorificam ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Podem se assentar, já vou chamar o meu esposo para finalizar. Eu já passei do horário, não passei? Mas que Deus abençoe vocês. Até domingo, se Deus quiser, culto presencial, nada de live, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. É um privilégio muito grande nós termos novamente essa possibilidade de nos reunirmos para cultuar ao Senhor de uma maneira mais próxima, por assim dizer, não é? Com os nossos cultos presenciais. Hoje, como foi
uma decisão meio em cima da hora. Muitos irmãos não puderam se programar para estar conosco, mas quem está aqui, glória a Deus pela sua vida, é bom revê-los e esperamos que no próximo domingo estejamos todos nós aqui reunidos novamente para cultuar e nos alegrar na presença dele, não é? E só mais um recadinho rapidinho. Antes até de nós termos essa parada nos cultos presenciais, nós estávamos realizando os cultos no domingo pela manhã e também à noite. Pelo menos neste mês de fevereiro nós iremos manter os nossos cultos de domingo somente à noite, e até porque nós também não voltamos com a nossa escola dominical. Então, muito provavelmente, nossa escola dominical voltará no primeiro domingo de março, e vamos estudar a possibilidade também de ter os nossos cultos. Amém? Então, esteja nos ajudando em oração, já nesse sentido, para que nós voltemos com o gás todo, por assim dizer, não é verdade? Então, você já é o nosso convidado para estar conosco no domingo à noite para o nosso culto presencial, e depois na quarta-feira, a partir das 20 horas, estaremos aqui reunidos também. E o nosso culto de ceia vamos realizar no terceiro domingo deste mês de fevereiro. Então, passando esse domingo, no próximo será a nossa ceia aqui em Sumaré. Desde já você já pode aí ir se programando para estar conosco presencialmente. Se você é o nosso membro aqui, um membro aqui da igreja, você terá todos os avisos no nosso grupo de obreiros no WhatsApp. Mas também, se você por esse tempo todo aí nos acompanhou na live e ainda não teve a oportunidade de vir nos conhecer pessoalmente, a oportunidade chegou. E quem sabe no culto de ceia, no terceiro domingo deste mês. Então se programe aí e esteja conosco. Amém? Então, se você pode aí, incline sua cabeça para receber a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus Pai, a graça, a maravilhosa graça de Jesus e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja conosco, e a igreja representada, unida, recebe e confirma essa bênção dizendo amém. Amém. Que o Senhor lhe abençoe. Até domingo, com a graça de Deus. Amém.